para vocês o que é esse campo morfogenético. Esse campo de informações que a gente tanto fala na constelação familiar, entra no campo, sai do campo. Então vamos fazer uma série falando sobre os campos. Imagina que você tem um rio e esse rio vem da sua nascente, né, da sua fonte, para frente, seguindo o seu fluxo. Esse rio seria como sistemas, as pessoas, grupo de pessoas que formam os sistemas. E as margens desse rio é o campo. Então, Rupert Sheldrake, ele estudou e ele trouxe, né, à tona uma informação de que existe um campo eletromagnético que regula e que comanda os sistemas por aprendizado, por comportamento. Então, cada grupo, né, cada sistema, e depois a gente fala sobre o sistema, ele é controlado, né, por esses movimentos desse campo. E esse campo é um campo que vai de aprendizado. Então, tem uma pesquisa, de verdade, é um jeito de explicar com uma história do centésimo macaco, de que em uma ilha no Pacífico existia um grupo de um tipo de macacos que comiam cocos sujos de terra. Então, eles comiam o coco, era a alimentação principal deles, aqueles cocos que caíam das árvores e comia sujo de terra. E aí, de repente, um macaco lavou o coco. Então, comeu o coco lavado, sem a terra. E aí, outros começaram a lavar. E aí, quando chegou no centésimo macaco, todos já lavavam o coco, mesmo quem não tinha aprendido aquilo. De verdade, virou um costume daquele sistema, daqueles macacos. Imediatamente, em outro lugar, em outra ilha, que não tinha comunicação, que não tinha contato, a mesma raça, a mesma espécie de macacos também começaram a comer os cocos lavados. Então, essa comunicação, e quando a gente estuda a história, né, a nossa história, a evolução do homem, que a gente vê o Homo sapiens saindo de um lugar e que tinha em outro lugar, os costumes eram os mesmos, mesmo sem ter comunicação. Então, fica muito fácil hoje a gente prestar atenção nisso, porque por que nós, de uma geração antiga, tem tanta dificuldade em lidar com o celular, hoje menos já, né? Mas quando começou o computador, o celular, e os bebês já vêm simplesmente com o dedinho fazendo touch, porque isso já virou um padrão da humanidade, já virou um costume, já entrou nesse campo morfogenético. Eu não sei se vocês já prestaram atenção na revoada dos pássaros. Um pássaro vai, todos fazem o mesmo movimento. Isso também é um padrão, é um movimento desse campo morfogenético, esse campo que regula. Então, voltando para o rio, né, e a margem, o que essa margem faz? Ela regula o caminhar, né, no caso, dessas águas desse rio. E essas águas seriam, então, os sistemas, que seriam o sistema familiar, sistema empresarial, um sistema mesmo que seja um sistema de peças ali, de celular, aqui tem um sistema. Sistema é um grupo de coisas, pessoas ou objetos, todos em função de fazer alguma coisa funcionar, de um objetivo em comum. Então, os pássaros, a natureza, tudo está ali ligada, imagiada por esse campo morfogenético que é de informações. E nesse sistema, vamos agora falar então dos sistemas, né? Nesse sistema, principalmente, o que lida é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o dar e o receber, o pertencimento e a ordem de que veio cada peça, cada componente desse sistema. Então, vamos lá para o nosso sistema humano, né? Então, o coração não vai fazer as vezes de um rim e de um pulmão. Não dá para você trocar. Os olhos veem, então é essa a função deles. Não pode colocar os olhos, então, para comer e a boca para enxergar. A mesma coisa acontece com a nossa família. O pai é um pai. O pai não pode ir para o lugar do filho. Eles estão saindo de ordem. Então, essas leis, quando não são respeitadas dentro do sistema, elas trazem dificuldades. E aí a gente fala que vem outro termo da constelação familiar, que é o emaranhamento. Voltando lá para o nosso rio, e presta bem atenção no rio,
porque várias vezes eu vou falar no rio. Fica fácil de observar. Tenho aqui um rio, que são os sistemas, com todos os seus familiares, com todas as pessoas que estão dentro desse sistema. O rio vem da nascente para frente. Então, tá todo mundo ali seguindo, magiado por esse caminho, por esse campo de informação. Quando chega aqui no meio do rio, alguém decide olhar lá para trás. Alguém aqui se perdeu, fez coisa errada, desapareceu alguém, um achou que o outro não pudesse participar, o outro achou que o pai não deu o suficiente. Aí ele, como um elemento do rio, né, como um elemento desse sistema, ele para olhar para trás. E ele quer voltar lá para corrigir aquilo. Ou ele quer salvar a vida de um pai, de uma mãe, ou então um irmão que foi embora, ele quer ir junto, e ele para e começa a nadar contra a maré. Então, o fluxo da vida é de trás para frente, dos nossos ancestrais para nós. Quando eu paro aqui no meio do caminho e digo, quero resolver a vida dos que estão lá atrás, a força que eu tenho que colocar é a força de você nadar contra a maré. E você toma água e você vai para o fundo e você volta. Então, é um caminho doloroso, muito doloroso. Então, respeitar dentro do sistema a ordem, o pertencimento e o equilíbrio e entender que você não tem muita vontade própria. Você tem os costumes, os padrões daquele campo mórfico que o seu sistema apresenta. O sistema pode mudar. Sistema familiar, o sistema do lugar onde você trabalha, o sistema da escola, de amigos. Cada lugar que a gente vai, a gente monta um sistema. Então, onde tem um grupo de pessoas reunidas, tem ali um sistema. O mais interessante é o sistema base de formação é onde nós nascemos. É o nosso sistema familiar. Esse sistema base, ele é a base do nosso seguir. Então, se eu não estou bem nesse sistema, os outros sistemas também estarão impactados. Porque as três coisas que mais dificultam a nossa vida é a financeira, o de relacionamento e o de saúde. Então, se eu estou parada aqui, nadando contra a maré, tomando água, bebendo, subindo e descendo, eu não estou no fluxo. Então, umas dessas três áreas vão estar impactadas também. Isso é o que eu chamo de Bert, chama de emaranhamento. Ele tá emaranhado. Que emaranhado? Como assim? Ele parou, a energia para e dá um nó. O fluxo dessa vida, o fluxo desse rio, ele é travado. É como se tivesse ali cai um tronco de madeira e aí faz uma onda, entendeu? Então, lidar com o que tá atrás, sempre dando lugar, respeitando, sem querer julgar ninguém. Porque se existe uma coisa dentro desse sistema que não é aceito, no caso, é o julgamento, entendeu? O sistema, esse sistema que a gente fala, né? O sistema familiar ou qualquer sistema, não aceita, por exemplo, exclusão. Ele não merece pertencer à família, exclui o filho, deserdá o filho, nasceu com problema, esconde, fulano é melhor do que esse clã. Não, todos são iguais. Esse sistema, ele é justo, extremamente justo. Então, não existe mais amor para um do que mais amor para outro. Ele simplesmente entende que todos precisam se amar. Todos têm o seu lugar, todos têm que estar em equilíbrio. E todos têm que respeitar essa ordem de quem veio antes e de quem veio antes e vai dando lugar a todo mundo. Então, muitas vezes, a gente percebe que a gente não tem um livre-arbítrio, né? De que a gente está no sistema, movidos por esse campo morfogenético, que é um campo de informação, margeados, né? À margem do rio. E informação de quê? O padrão de comportamento da minha família, se eram todos tristes, se eram depressivos, se matavam, se roubaram. Então, tudo que vem de lá de trás, ele vem seguindo o fluxo. E aí, matou, morreu, alguém lá na frente vai se ligar e entrar para resolver essa situação.
Então, se meu avô, por exemplo, matou alguém, o sistema não quer saber. Isso aqui, por exemplo, pode ser escondido. Meu avô matou e está em segredo. Mas esse sistema, ele não permite essa exclusão. Então, ele não tem, assim, não tem piedade de ninguém. Ele só entende que tem uma coisa errada aqui. Tiraram a vida de alguém. Lá na frente, um dos descendentes vão olhar para essa história. E ele vem representando essa pessoa que foi morta. Ele entra nessa energia dessa pessoa que foi morta. Então, nada é de graça. Não existem culpados e não existem inocentes. Só existem pessoas que entram dentro do sistema e que estão a serviço de uma história. Então, quanto mais a família tem segredos, quanto mais a família prejudicou muitas pessoas, mais dificuldade vem. Mais os laços estão emaranhados e a energia para de fluir. Ah, mas aí eu tô condenado pro resto da vida pelo que meus antepassados fizeram? Aí entra o amor. Por que a pessoa vem repetindo a história, por exemplo? Meu avô era jogador meu avô roubava muita gente. Meu avô roubava muita gente e prejudicou muita gente, né? Muita gente sofreu. E aí, no caso, eu tô pagando, né? Eu não vou pra frente, me roubam demais, tudo que eu faço fale, e parece que eu sou sempre roubado, sempre roubado, sempre roubado, e eu não entendo de onde vem isso. Aí a gente vai ver, vem dessa expiação do avô, né? As pessoas estão ali, foram injustiçadas, foram roubadas por alguém do seu sistema, elas entram no seu sistema como cobradores. E aí o que acontece? Como é que eu vou pagar todo mundo? Eu entro nesse lugar e olho para esse avô, né? E falo para ele que tá tudo bem, que eu entendo, que foi de alguma forma necessário fazer aquilo. Eu posso não gostar, mas eu concordo. Já passou, já fez. E mais importante, de alguma forma o dinheiro que ele roubou serviu para essa família na hora. Alguns podem ter virado médicos, outros estudaram. Então, eu faço essa reconciliação também com os que foram prejudicados, sabe? É uma negociação, assim. Mas como é que eu faço isso? Isso a gente faz como? Entrando nesse campo, nessa margem. É onde a gente vai na hora que a gente está constelando. A gente acessa esse campo de informações do meu cliente. Entendeu? Do sistema do meu cliente. E aí eu vejo, bom, ele tá ali honrando as pessoas que foram roubadas. E aí a pessoa consegue fazer um movimento de reverter essa situação. Sabe? Entrar no movimento de ser próspero. Então ela vai tomar mais cuidado, ela vai olhar mais as pessoas com quem ela faz os negócios, porque a gente é tão tão inconsciente que a gente faz, simplesmente a gente faz, nossa, como é que eu entrei nessa fria, sabia que ia ser roubado, sabia que ia perder e fiz tudo isso. E vai se reconciliando com a história. Muito importante, se reconciliando com a história. Essa é uma das formas da gente desemaranhar. E o mais interessante, quando você faz esse movimento, você não faz só para você. Você faz para todos os que vêm na sua frente. Então, todo mundo se beneficia de uma constelação familiar, de um movimento sistêmico. Aprender a lidar com a sistêmica é aprender a olhar esse campo. O que está acontecendo aqui? Aonde esses costumes, esses padrões desse campo morfogenético está levando esse sistema? O que tem aí dentro, né? Costume de quê? Pessoas que têm costume de muita família com doença, né? Vem carregando com abuso. Normalmente, quando tem um abusado na família, não tem um só, tem mais de um. Pode ser físico, pode ser emocional, mas tem mais abusador. Então, é dar lugar a tudo isso e vir reprogramando esse campo morfogenético, lavando o coco da sua família, melhorando esse sistema familiar, até que todos se compreendam. Quando vem um apresentando um sintoma muito grave, a gente chama ele de curador, porque ele é o que vem curar o sistema, ele é o que tem a força para curar. Então, normalmente,
as pessoas que têm dificuldades mesmo, parabéns. Vai atrás de uma cura sua e uma cura do seu sistema familiar. Era isso que eu queria falar hoje, já tem 15 minutos quase de vídeo. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Se ficou dúvidas, eu sei que não é um assunto muito simples, é novo, muito novo ainda, a constelação familiar é muito nova, trabalhar com a sistêmica é muito nova, mas entender a terapia sistêmica é muito importante para a gente soltar as amarras, para a gente soltar a acusação, sair do lugar de vítima e ser co-criador da nossa vida. Então fiquem com Deus, me dê o seu like se vocês gostaram, grande beijo.